Pessoal, aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Para o pessoal que gosta de estudar de madrugada, assim como eu, não aconselho, né? Mas tem gente que gosta, então, né? Vamos que vamos. Hoje chegamos oficialmente à metade do nosso curso, tá? De língua portuguesa voltada aí especificamente para a prova do TJ. Quase todo dia eu dou uma lida, uma relida, na verdade, na apostila de questões. E ainda ontem à noite, me preparando, dando mais uma lida para a aula de hoje, eu estive pensando no seguinte: a prova de vocês de língua portuguesa, eu sei que eu já falei isso aqui, não é uma prova difícil, tá? Não é uma prova que vai exigir um conhecimento técnico, assim, aprofundado de língua portuguesa. Mas, claro, poxa, professora, então eu não preciso me preocupar, não preciso estudar tanto? Lógico que precisa. Tudo que vocês precisam fazer neste momento é se preocupar, tá? Acontece que as regras, por assim dizer, por exemplo, tá? Estive analisando ali as regras de concordância, as questões de concordância, as questões de crase, que a gente vai ver um pouco hoje, tá? São questões que basicamente vão tratar da regra e raramente vão explorar aquelas regras mais difíceis, as regras mais obscuras de cada um dos conteúdos, tá? Então, o que acontece? O que eu aconselho vocês nesse momento? Claro, vocês têm tempo para estudar, eu espero, eu entendo que muitos, né, já tenham voltado aí a trabalhar, não sei como é a rotina de vocês, a gente já falou sobre isso aqui também, que a gente não tem essa troca, mas eu imagino que muitos se dediquem quase que em tempo integral aos estudos, então esses não têm desculpa, tá? Para aqueles que não têm condições de estudar em full time, tá? Então eu indico que sempre tomem o cuidado de ver as regras, as principais regras, e tentar, na hora de fazer os exercícios, aplicá-las, verificar se são aquelas regras ali que estão sendo cobradas, tá? E vocês vão ver com toda certeza em quase todos os conteúdos que é justamente isso que acontece. Eles cobram a regra. Eventualmente, em uma questão ou outra, eles dão uma apertadinha e colocam alguma coisa das exceções, mas nunca uma exceção daquela estrambólica, uma coisa que quase não se pede. A prova é um pouco óbvia, tá? Claro, seguindo as características da banca, né? Podem acontecer surpresas? Eventualmente podem, mas não é a regra. A regra é que as bancas se comportem de uma forma sempre parecida, sempre bastante semelhante em uma ou em outra prova, tá? Então, num primeiro momento, eu acho sim, eu aconselho vocês que não têm, eventualmente, tanto tempo de preparação, tanto tempo de estudo diário, né? Dediquem-se, então, na parte de língua portuguesa a estudar com atenção às regras. Vocês vão ver que no conteúdo da aula de hoje nós vamos ver então a parte de regência verbal, regência nominal e crase, tá? Eu separei lá as principais regras, tá? Na verdade, aqui as principais regras de crase, porque regência a gente vai ver que basicamente estudar um dicionário de regência verbal e nominal, conteúdo, não tem muito mistério. E na parte de concordância, que vai ser a nossa quinta aula, aí sim, nas apostilas, vocês vão verificar no material que eu fiz para vocês, que tem as orientações lá de estudo obrigatório, tá? E aí sim é a parte que vocês têm que estudar, memorizar, porque não tem negociação, tá? E aí tem a parte de leitura indicada, de estudo indicado, muito importante, muito mais do que recomendado, lá eu coloco como recomendado, muito mais do que recomendado, mas ainda assim digamos assim, um pouquinho mais negociável, tá? O inegociável vocês vão ver logo de cara que é aquilo que tem que ser memorizado. Aqui também vou chamar a atenção de vocês hoje para a principal regra, para a regra geral, que é o que basicamente a banca de vocês cobra, tá? Então, hoje a gente vai para uma aula gostosa, é uma aula mais tranquila, a aulinha de hoje é uma aula deliciosa, tá? Não é uma aula difícil, eu sei que até agora a gente veio de um histórico de aulas aí cheias de regrinhas, cheias de memorizações, eventualmente, por exemplo, a última aula de ortografia e acentuação, né? São aulas que, foi uma aula que basicamente trabalha com memorização de regras, né? Falei para vocês, ok, tudo bem, a gente precisa aprender pela leitura, a gente vai absorvendo sem perceber, justo, é isso aí. Mas para uma prova
nova, é muito natural, ainda mais as regras de acentuação, que a gente precise memorizar aquelas regrinhas, tá? A aula de hoje tem regra? Claro, a gente vai trabalhar com crase, então a gente vai ver regra geral, vai ver algumas particularidades e entender melhor quando que a crase deve, quando que ela não deve e quando que ela é ser usada, né? E quando que ela é facultativa. É isso que a gente vai ver basicamente hoje. O que que acontece? Antes de a gente entender crase, saber do que se trata esse fenômeno aí gramatical, né? A gente tem que perceber que a crase, ela surge nada mais de nenhum outro lugar senão das regras de regência, tá? O que é regência, Dani? Eu nunca ouvi falar disso, eu sou novo no mundo dos concursos, eu preciso entrar em pânico? Não, não precisa entrar em pânico. O conteúdo em si não é difícil. Qual que é a dificuldade? É vocês se atentarem para alguns verbos e alguns nomes que têm suas particularidades e que são sempre cobrados, tá? São os mais cobrados. Por quê? Justamente porque são os verbos e os nomes que as pessoas costumam utilizar de maneira equivocada quanto à regência, ou seja, quanto à utilização de uma preposição ou outra, ou mesmo quanto à não utilização de uma preposição entre esse nome ou esse verbo e o seu termo regido. Tá? Basicamente, o que a gente vai ver aqui é questão de transitividade verbal, a gente vai ver um pouco, tá? A gente vai ver um pouquinho também do complemento nominal, que a gente também falou lá na primeira aula, na aula de sintaxe, tá? E claro, a gente vai acabar passando um pouco aí por aqueles verbos intransitivos que exigem algum tipo de complemento que a gente vai perceber que são os adjuntos, tá? Vamos então começar pela regência, tá, gente? O que é a regência? Eu trago aqui o conceito, eu sempre acho importante trazer o conceito, porque não adianta vocês quererem estudar algo sem saber do que se trata. Para mim, quando eu era uma menina, né, quando eu estudava lá no ensino fundamental, me faltou muito esse cuidado, né, eu não lembro qual era a minha professora, mas me faltou esse cuidado, essa distinção, né? Então, se em cada aula a gente começar percebendo qual que é o conteúdo, de a qual parte da gramática ele pertence, tudo fica mais claro, tá? Então, a regência, gente, ela é uma parte dos conteúdos relacionados à sintaxe, ou seja, eu vou continuar naquele estudo que vai trabalhar as questões de funcionalidade das estruturas linguísticas, ou seja, eu vou ter as minhas classes sintáticas, as minhas funções sintáticas, tá? Que vão desempenhar papéis e de acordo com esses papéis, com as funcionalidades, com a transitividade dessas funções dentro da minha oração, do meu período, tá? Eu vou ter uma ou outra classificação, uma ou outra característica, tá? Então, a regência nada mais é do que essas regras, tá, de sintaxe, que uma vez em funcionamento, vão exigir um ou outro comportamento entre o termo regente e o termo regido. Professora, não entendi nada. Calma, eu explico. A regência é o seguinte, eu tenho verbos e tenho nomes na nossa língua, basicamente para esse contexto aqui do que a gente está trabalhando. Esses nomes poderão ser substantivos, adjetivos ou advérbios. E os verbos, como a gente já viu, tá? Poderão ser os intransitivos ou os transitivos, sem problema, né? Que vão sempre exigir algum complemento para que se tornem claros, se tornem completamente claros dentro do contexto que eles vêm desempenhando ali na oração. Tá? E o que acontece? O que é a regência? A regência é justamente a maneira como esses nomes vão requerer ou não um complemento, tá? Na verdade, vão requerer um complemento e que preposição ou se não exigirão preposição para se ligarem a esses seus complementos. É isso, tá? Regência é isso. Então, quando eu digo, por exemplo, eu vou a São Paulo, eu sei que eu tenho o verbo ir, né? Eu vou é o verbo ir. E sei que esse verbo é regido pela preposição a, quem vai a algum lugar. Então, quando eu falo eu vou a São Paulo, a preposição a está bem empregada, ok. E eu também sei que quando eu falo eu vou em São Paulo, eu estou cometendo um deslize, tá, gramatical, um equívoco, um desvio da gramática normativa, que é muito comum na língua falada, mas não deve ser reproduzido na língua escrita. E
nem na falada, né? Mas a gente acaba flexibilizando um pouquinho mais. Logo, na prova de vocês, vai cair justamente a parte normativa, não vai cair a parte usual aí que a gente fala no bar, falava, né? Nos bares da vida com os amigos, né? Então, a regência, gente, nada mais é do que isso, tá? O termo regido vai ser o complemento, que vai ser exigido ou por um verbo intransitivo circunstancial, ou por verbos transitivos, e aí sim a gente vai ter, no caso dos verbos transitivos, a gente vai ter os complementos verbais, né, objeto direto ou objeto indireto, ou um complemento nominal, tá? Então não tem grande mistério, a questão é saber qual preposição, ou se não se exige preposição, um verbo ou um nome irão requerer. Então olhem ali, pessoal. Tenho necessidade de ganhar carinho. Eu havia já adiantado para vocês que existe um fenômeno da língua que chama orações subordinadas reduzidas, tá? Aqui a gente vai ter essa estrutura, tá? Que eu mencionei para vocês na aula passada. Não é relevante porque não é uma classificação aprofundada do perfil que vai cair na prova de vocês. Então, por isso não trabalhei a exaustão aqui, tá? Mas o que acontece? A gente tem que fazer uma análise básica para perceber como os termos que requerem um complemento se ligam aos seus complementos, tá? Para a gente entender um pouquinho mais da regência. Tenho necessidade. Quem tem algo que? Necessidade. Isso aqui, na verdade, é um objeto direto, beleza, sem muito estresse, mas não é o nosso foco agora. Por quê? Porque quem tem necessidade de algo. Do que, professora? De ganhar carinho. Nossa, que pessoa carente. Sim, ainda mais em tempos de quarentena, né? Eu não sou solteira, mas eu fico pensando quem é solteiro. Gente, quem era baladeiro? Tá vivendo como? Né? Eu me questiono porque eu já fui baladeira, já tive minhas épocas áureas, né? Minha época maravilhosa. Aliás, esses dias eu vi uma postagem que dizia o seguinte: tenho medo de já ter vivido o auge da minha beleza. Aí eu comecei a ver umas fotos antigas. Gente, o auge da minha beleza, que nunca foi tão auge assim, convenhamos, né? Já passou. Já passou e agora é só água morra abaixo, fogo morra acima, isso aqui já só tá despencando, tá? Gente, brincadeiras à parte, olhem ali, a gente tem um termo, tenho necessidade, tá? Que está requerendo um complemento. A questão é, necessidade, pela própria morfossintaxe, tenho algo que necessidade, é um objeto direto, né? Eu já sei pela própria morfossintaxe que o objeto direto, basicamente, ele vai ser desempenhado, essa função sintática vai ser desempenhada muito, né, simbolicamente aí pelos nomes, né? Então, aqui eu tenho um nome. Esse nome exige, tá, um complemento para se fazer claro no contexto do período. Que complemento? Não sei. Eu só sei que qualquer complemento do nome necessidade vai ser introduzido por uma preposição e a preposição vai ser de. Tenho necessidade de algo. Quem tem necessidade de algo. Logo, isso tudo aqui é um complemento nominal. Também a gente pode chamá-lo no contexto aqui dessa análise de um termo regido, regido pelo nome necessidade, que é acompanhado, que se liga ao seu complemento pela preposição de, tá? Então, a regência do nome necessidade exige a presença da preposição de, porque quem tem necessidade de algo, aqui de carinho. Quando eu falo para vocês ali das orações reduzidas, o que acontece? Aqui eu tenho dois verbos, né? Lá na oração principal, ok? E aqui na oração subordinada, só que é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. Por quê? Porque eu não tenho a minha conjunção subordinativa integrante, né? Por exemplo, eu não tenho necessidade de que me dê esse carinho, tá? E ela está reduzida para uma forma infinitiva. O verbo que a introduz está numa forma nominal, que aqui é infinitivo, tá? É só para vocês entenderem, terem uma noção do que se trata dessa oração reduzida, tá? Que a gente chama assim. Mas não é o nosso foco hoje. Reparem o exemplo de baixo,
tá? E observem que agora a gente vai trabalhar com o verbo, tá? Lá eu só não coloquei, não destaquei aqui o verbo para não confundir vocês, tá? Mas quem tem algo. Aqui a gente não tem regência efetiva, tem regência, né? Mas o verbo é transitivo direto, então eu não falo em regência porque ele não é regido, o termo que ele exige para se tornar completo não se liga a ele por uma preposição, tá? Então, Maria encontrou. Quem encontra, encontra algo ou alguém, tá? Então, o que ou quem que a Maria encontrou? Encontrou os pais. Aqui eu tenho meu objeto direto, funcionando, obviamente, né, como complemento de um verbo transitivo direto, que é o verbo encontrar. Sem mistério nenhum. Logo, eu aprendo que este verbo encontrar, é um verbo transitivo direto, ele se liga ao seu complemento sem a presença de preposição. Professora, mas qual preposição? Não, sem nenhuma preposição, tá? Se necessidade é um nome que exige uma preposição, e mais do que isso, exige a preposição de, que é a preposição específica para esse nome, embaixo eu tenho um verbo transitivo direto que não exige nenhuma preposição. Da mesma forma, quando a gente fala fui a São Paulo, o verbo ir exige uma preposição para se ligar, né, ao seu complemento, e essa preposição não é qualquer preposição, é a preposição a, tá? A gente vai observar, eu fiz aqui uma tabela para vocês, e está lá no material de vocês um pouco mais completa, eu tirei aqui os principais verbos, tá? A gente vai ver agora os complementos, a regência verbal. Eu tirei os principais verbos que vão justamente gerar, né, algumas dúvidas que podem confundir vocês na hora da prova, tá? Mas também vocês vão ver que nem é o foco da banca de vocês confundir vocês com questões de regência. Vai apertar talvez um pouquinho mais lá na crase, mas não é nenhum grande mistério, tá? Então vamos lá para a regência verbal, que é justamente o foco do nosso trabalho hoje, porque é o que vai gerar mais detalhezinho lá na crase, tá? Ó, o termo regente aqui vai ser sempre um verbo. Eu não vou ler isso tudo, mas vou explicar para vocês. O termo regente, vamos colocar aqui. Para a regência verbal, será, obviamente, um verbo, tá? Se vai ser um verbo, eu terei complementos verbais como os termos regidos. Observem, tá? O seguinte. A gente vai ter os complementos verbais e eu quero que vocês me digam aí, rápido, sem pensar quais são os complementos verbais. Sem nem pensar, gente. Objeto direto e objeto indireto, tá? Acontece que entre esta ligação aqui, esta ligação entre o verbo e o seu complemento, tá? Pode ou não acontecer a presença de uma preposição. Óbvio, né, gente? Se eu tenho o verbo transitivo direto, eu já sei que não vai ter essa preposição. E se eu tenho o verbo transitivo indireto, eu já sei que vai ter que exigir essa preposição, que vai ter que existir essa preposição, e não vai ser qualquer preposição, vai ser a preposição que o verbo vai exigir precipuamente, originariamente, de uma forma gramaticalmente adequada, tá? Mais um detalhe aqui. Obviamente, se vocês estão vendo que aqui eu tenho complementos verbais, logo objeto direto e objeto indireto, vocês devem estar pensando que eu só vou ter verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos, ou ainda, né, transitivo direto e indireto, requerendo complementos que gerem necessidade de regência de uma preposição, mas não é assim, tá? Aqui eu também vou ter os verbos intransitivos circunstanciais. E eu já falei sobre eles com vocês, tá? Esses verbos, gente, por exemplo, morar, quem mora, mora, tá? Mas, eventualmente, eles vão exigir
um complemento que a gente chama de adjunto adverbial, explicando as circunstâncias, por isso eles se chamam verbos intransitivos circunstanciais, em que se deu determinada ação. E esse complemento aqui não é um complemento verbal, é um adjunto, estou destruindo o cenário, adverbial. Mas que também vai ser introduzido, e aí sim, né, por uma preposição. E por isso ele entra na conversa da regência, mesmo sem ser um verbo transitivo e indireto, tá? Gente, assim, ó, não é difícil, é um conteúdo super leve, super fácil, e vai ficar muito mais claro para vocês quando eu começar a apresentar aqui a tabela. Não sei se alguém já teve aí o cuidado de dar uma olhadinha antes no material, já se familiarizou, alguns com certeza já estão estudando pelo material do professor Sidney, maravilha, tá? E outros já estudaram para outros concursos ou se lembram aí da época do ensino médio, né? Mas é sempre bom retomar. Não é um conteúdo difícil, tá? Mas quem conhece sabe que o que da questão aqui é justamente estudar os verbos, tá? Os verbos e conhecer as preposições que eventualmente eles requeram para se ligar aos seus complementos ou aos adjuntos adverbiais no caso dos intransitivos circunstanciais, tá? Então, olhem ali. As crianças confiam nos pais. Essa é a nossa oração para a gente analisar, tá? Quem confia, confia em alguém. Professora, como que você sabe disso? Porque é a regência do verbo. Falando, a gente já tem uma grande pista, tá? Cuidado, claro, com as falas equivocadas, com os vícios de linguagem que a gente pratica a todo tempo na linguagem oral, tá? Então, as crianças confiam, quem confia, confia em algo ou em alguém, tá? E aqui eu tenho o meu complemento verbal, que é um objeto indireto, introduzido, evidentemente, pela preposição em. Em mais os, né, porque são os pais, eu não digo em os pais, eu tenho que fazer ali uma contração, vai ficar nos, que nada mais é do que em mais os, tá? Tudo certo aqui, né? Aqui eu já tô mostrando para vocês uma pista do que vai ser a crase, tá? Maria encontrou os pais. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Logo, fica nítido aqui que eu não tenho a exigência de uma preposição e logo eu já vejo de cara que eu tenho um verbo transitivo direto. Logo aqui também, né, eu tenho um objeto direto, então é evidente que eu não vou ter preposição entre o termo regente e o termo regido, tá? Por isso aqui a ausência de preposição e por isso que aqui o os, no caso o o, né, é essencialmente um artigo que está determinando a palavra pais. Tá? Gente, reparem, não tem grandes dificuldades. Eventualmente, vocês vão se deparar com alguns verbos que sim geram um pouquinho mais de confusão. E é sobre eles que nós vamos nos debruçar um pouquinho mais agora, com um pouquinho mais de atenção, tá? Isso tudo, gente, esse estudo aqui, ele foi colocado no material de vocês, foi planejado nas aulas de vocês, né? Antes da parte de crase, porque não existe estudo de crase sem a compreensão clara, tá? De regência verbal e nominal, tá? O conteúdo de regência verbal e o conteúdo de regência nominal são conteúdos que juntos fazem toda a base para que vocês compreendam a explicação sobre crase. Então, eu vou direto para crase, não existe isso. O estudo da língua portuguesa é um estudo progressivo. Eventualmente eu estou aqui explicando algum conteúdo e acabo puxando, adiantando alguma coisa para vocês que a gente ainda não tenha visto, por conta justamente dessa interdependência, tá, da língua, das funções da língua. Então, não existe um conteúdo compartimentalizado que a gente trabalha, digamos assim, de uma forma fictícia, de maneira separada. Mas a língua está o tempo todo, a gente está o tempo todo empregando crases, fazendo análises sintáticas e colocando a língua em funcionamento. Tá? Então, se lembrem sempre disso e se eu puder dar um conselho, acompanhem a ordem das nossas aulas, tá? Senão vai ficar uma bagunça. Então, aqui a gente tem a primeira tabelinha, tirei lá do material de vocês têm a tabela super completa lá, com bem mais verbos do que eu vou apresentar aqui, tá? E essa aqui a gente tem verbos que eles vão apresentar aqui eu coloquei duas, né? Duas ou mais, mas aqui eu pus só duas, né?
preposições, tá? Que os regem, né? Que ajudam esses verbos a se ligarem aos seus complementos, mas que independentemente não terão alteração de sentido. Então, com uma ou outra preposição é o mesmo sentido, tá? Ou seja, eu posso escolher qualquer uma delas, tá? Antecederá ou anteceder. Ou seja, ele é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, ligando-se ao seu complemento, objeto indireto, pela preposição a. Então, olhem aqui, ó, ele é um verbo transitivo direto, né? Anteceder ou a, independente, antecedeu o dia, ou antecedeu o evento. O problema é que antecedeu o evento, beleza, funcionando como verbo transitivo direto. Ou como um verbo transitivo indireto, ligado ao seu complemento pela preposição a. Tá? Então, antecedeu ao evento ou antecedeu à festa, com crase, tá? Por quê? Porque aí eu tenho o evento, né? O evento ou a festa. E se eu opto aqui por colocar a regência, ó, aqui é facultativo, tá? Se eu opto por colocar a regência de um verbo transitivo indireto, vou ter que utilizar a preposição a. Então, aqui antecedeu ao evento, uma combinação de preposição a mais artigo, ou antecedeu a festa. Só que, claro, eu não consigo combinar, então eu tenho que fazer uma contração, e essa contração vai gerar a crase, tá? Já expliquei a regra geral da crase. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais, óbvio, né? Mas essa é a regra geral, até também para vocês entenderem a questão aqui da regência, tá? Preceder, a mesma lógica de anteceder. Cumprir o prometido, cumprir a promessa, sem preposição, ou seja, transitivo direto. Ou cumprir com a promessa, tá? Com a preposição com, enquanto verbo transitivo indireto, tá? Tardará, tardou em encontrar Maria. Beleza? Ou tardou em encontrar Maria. Beleza também, tá? Esforçar-se, né? A pessoa que se esforça por... me esforcei por meus objetivos ou pelos meus objetivos. Ou esforcei-me para passar no concurso. Aqui também eu tenho duas preposições. No caso aqui, em ambas as aplicações, né? Com ambas as preposições, eu, por óbvio, né, tem o verbo transitivo indireto, é um pouquinho diferente desses dois primeiros casos, tá? Aliás, dos três primeiros casos, né? E desfrutar se encaixa aqui também, nos 4 primeiros casos, tá? Só esse aqui. Que aí sim eu tenho desfrutar a vida ou desfrutar da vida. Então, verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, introduzido, né, ligado ao seu complemento pela preposição de. Tá, gente? Não é difícil. Por quê? Justamente porque esse aqui é o caso em que não há alteração de sentido e eu posso indistintamente utilizar o verbo com uma ou outra preposição ou, no caso ali daqueles 4 primeiros e do último, né, usar sem preposição ou com a preposição que o verbo exige, tá? Notem, atenção para isso aqui. A preposição, se nós formos utilizá-la, tem que ser essas aqui, tá? Aqui preposição a, aqui também o a. Joia, gente? Espero que tenha ficado bem claro aí pra vocês. Estou tentando explicar com bastante calma. Ó, aí agora começa a bagunça. A gente tem uma tabela de verbos regidos por mais de uma preposição com alteração de sentido. Ou seja, conforme a preposição que eu empregar, ele vai implicar a alteração do sentido do verbo. Tá? Ou o contrário, se eu sei que um verbo está sendo utilizado em determinado sentido, ou se eu quero utilizá-lo em determinado sentido, eu tenho que aplicar a preposição correta, ou ainda, eventualmente, nem aplicar a preposição. A gente vai ver isso aqui, tá? Aspirar, no sentido de desejar, a gente usa com preposição a. Então, aspiro ao cargo, aspiro a... eu falei pra vocês que eu não sou criativa. Aspiro ao cargo, aspiro à promoção na minha empresa, esse A com crase, tá? E o aspirar no sentido de sorver, tipo aspirar cocaína, assim, né, pessoa drogadinha, é aspirar algo, ou seja, aqui eu não tenho preposição, aspirar aqui seria um verbo transitivo direto no sentido de sorver, tá? Absorver.
Aqui a melhor maneira é vocês imaginarem a cocaína, tá? Aquelas cenas de filme, né? Espero que vocês só tenham visto em filme, né? Pessoa absorvendo, sorvendo a cocaína, tá? Naquela situação ali, a pessoa está aspirando a cocaína sem crase, tá? Ah, a pessoa aspira ao cargo. Aí, ok, é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a para se ligar ao seu complemento, tá? Olhar. Ah, não, perdão, esse aqui é bem importante, assistir. Quem assiste no sentido de ver, tá? Assistir o filme, tá? Eu não posso dizer assistir o filme, eu posso assistir ao filme. É um verbo transitivo indireto no sentido de ver, tá? Enquanto espectador, por exemplo, e que vai exigir a preposição a. Agora, assistir no sentido de ajudar, um verbo transitivo direto, tá? Direitos que assistem o empregado doméstico, tá? Assistem o, né? Porque aqui é um verbo transitivo direto que ajudam, né? Que dizem respeito ao empregado doméstico, tá? Não no sentido de ver. Olhar, como ver, né? Olhar para ou sem preposição. O galo viu a galinha ou o galo olhou para a galinha, né? São regências ali parecidas, né? Claro que o olhar é diferente de ver, né? Ó, o galo viu a galinha, olhe para a galinha. Aqui eu tenho ou olhe a galinha. O olhar aqui, ele pode funcionar como um transitivo indireto, nesse caso vai exigir a preposição para, ou como verbo transitivo direto, tá? Olhou a galinha, tá? O olhar, cuidar, né? No sentido, Nossa Senhora, olhe por nós. Tá? É quase que poético, tá? A gente quase não... Geralmente é uma invocação, algo nesse sentido, quando a gente aplica o verbo olhar com esse sentido, tá? Precisar é necessitar, né? No sentido de necessitar, a gente usa a preposição de, óbvio, quem precisa de algo, tá? Precisar no sentido de informar com exatidão, não vai exigir preposição. Então, por exemplo, o Daniel não soube precisar quantas aulas faltavam para a conclusão do curso. Tá? Observem que eu não empreguei preposição nenhuma. Mário não precisou ou não soube precisar a quantia de que tinha urgência, tá? Sem muito mistério, não tem grande dificuldade. É como eu falei para vocês, é ler e aplicar e treinar o uso da preposição ou as funcionalidades de cada um dos verbos, tá? É bem importante eu falar isso para vocês entenderem uma coisa. Na nossa língua existe o dicionário das entradas lexicais, ou seja, aquele dicionário que vocês conhecem, o tradicional, mas existem vários dicionários de tudo que é coisa no mundo todo, tá? Mas estou falando aqui o que é muito importante para esse contexto. E existem, para esse conteúdo aqui, 2 dicionários muito importantes. Dicionários, eu estou falando. Dicionário de regência verbal e dicionário de regência nominal. É para isso que servem esses dicionários, ou ainda existem dicionários que servem para isso. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, ou melhor, eu estou trazendo aqui para vocês, os verbos que podem suscitar alguma dúvida, os verbos geralmente mais cobrados, tá? Que são justamente os verbos apresentados pelas gramáticas como os verbos de destaque. Se eu pegar um dicionário de regência verbal nesse contexto aqui, eu vou encontrar um mundo de verbos e suas regências características, tá?